Boa tarde, meus queridos amigos. Que a paz esteja com todos vocês. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma pergunta, mas obviamente você não precisa me responder em voz alta. Eu gostaria de saber o que você pensasse. Qual é o principal objetivo da sua vida? Ou, se vocês preferirem, quais são os principais objetivos da sua vida? Para muitos, o objetivo, segundo as pesquisas têm apresentado, o objetivo tem sido a independência financeira, que muitas vezes toma sinônimo da riqueza. Para outros tem sido uma profissão, e para outros ainda, por incrível que pareça, não é pequeno número de pessoas que tem como objetivo ficar famoso. Mas no Brasil, também, outros objetivos ocupam as mentes da grande maioria de nós. Como, por exemplo, a aquisição da casa própria e ainda o casamento e os filhos. Eu não sei exatamente quais são os objetivos de cada um de vocês. Mas agora eu quero perguntar e quero que você reflita. Você já parou para pensar nas consequências que as escolhas e os objetivos trazem às nossas vidas? O que eu quero saber é o seguinte: será que uma vez que eu vou passar a vida perseguindo esta ou aquela meta, e mesmo depois que eu alcançá-las, será que elas serão capazes de me tornar mais ou menos feliz? Então vejam só um pequeno relato que eu vou fazer aqui. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. Um simpático senhor chamado Robert Waldinger é líder de um grupo de pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Este grupo é responsável pelo mais longo, o maior estudo de que se tem conhecimento sobre a felicidade, o bem-estar e a saúde física e mental das pessoas. O estudo deles começou no ano de 1938. Naquela época, eles selecionaram 724 homens. E eles foram divididos em dois grupos, bem distintos um do outro. O primeiro grupo era formado por jovens estudantes da própria Universidade de Harvard, uma das universidades mais caras do mundo, portanto, eles estavam inseridos num contexto socioeconômico e cultural. E o outro grupo era proveniente da periferia de Boston, dos bairros mais pobres, e que foram selecionados justamente por serem provenientes de famílias muito problemáticas e desfavorecidas. Eles foram entrevistados, passaram por inúmeros exames, as suas famílias foram visitadas, as suas casas, a sua alimentação, a sua escola e assim por diante. E depois disso, a vida deles, de cada um deles, foi acompanhada passo a passo. A cada 2 anos, novos exames, novas entrevistas. As escolhas foram sendo observadas. Os casamentos, o nascimento dos filhos, as doenças, os conflitos, inclusive os diálogos dentro do lar. No ano de 2013, esse estudo completou 75 anos. E daqueles 724, 60 ainda estavam vivos, na faixa dos 90 anos de idade. E o que aconteceu com estas pessoas todas? Bem,
Uns viraram operários, outros viraram advogados, outros viraram médicos, outros viraram pedreiros e assim por diante. Alguns desenvolveram problemas com o alcoolismo. Alguns poucos tiveram, inclusive, doenças, transtornos psicológicos. Alguns subiram a escala social desde o mais fundo até o topo. E outros fizeram justamente o caminho inverso. Depois de 75 anos, inúmeros relatórios, exames, análises diversas, as conclusões retiradas deste estudo, segundo as palavras do líder Robert Waldinger, são as seguintes, que podem ser resumidas em 3 conclusões. A primeira delas: os relacionamentos são importantes. Pessoas que convivem em família, ou entre amigos, ou em comunidade, tendem a viver mais saudáveis, mais felizes. O isolamento mata. Pessoas que se isolam vivem menos e mais doentes. Mas é claro que muitas vezes a gente está cercado de pessoas e se sente só. Isso também é verdade. Segundo a conclusão do estudo, a qualidade dos relacionamentos é muito importante. Bons relacionamentos nos fazem mais felizes. E a terceira conclusão é: bons relacionamentos protegem a saúde do corpo e a saúde mental. Pessoas que conseguiram, destes 724 homens, que conseguiram construir ao longo da sua vida bons relacionamentos, chegavam dos 50 a 80 anos de idade mais saudáveis, mais bem-humorados, mais constantemente felizes, com a memória mais preservada e com menos problemas de saúde. E, que interessante, mesmo quando tinham dores, a sensação de dor era menor do que aqueles que ou viviam isolados ou não conseguiram estruturar bons relacionamentos em suas vidas. Ou seja, quando a gente está de mal com os outros e com o mundo e com a vida, a dor é mais doída. Quando estamos bem, quando temos relacionamentos estáveis e seguros, nos quais nos sentimos bem, a dor dói menos. Mas agora, para concluir este relato, vejam só, ele, o próprio pesquisador, diz o seguinte: estas conclusões, depois de 75 anos de estudo, são exatamente aquelas que sempre foram ensinadas pela sabedoria mais antiga. Porque, na verdade, isto sempre foi ensinado pelas doutrinas espiritualistas desde as mais remotas da antiguidade. E então, se nós já sabemos disso, na verdade, por que é que nós temos tanta dificuldade para compreender? Ou, se às vezes compreendemos com a razão, por que temos tanta dificuldade para vivenciar? É porque nós somos seres humanos imperfeitos e nós temos uma visão distorcida da vida, da realidade. Temos ideia imatura do que seja o próprio significado de felicidade.
Nós gostaríamos de encontrar a felicidade, porque este anseio, este desejo é intrínseco a cada um de nós. Ansiamos por ela. Mas aquilo que nós entendemos como felicidade está completamente equivocado. A gente gostaria de tomar uma pílula que fosse rápida e que não desse trabalho. Mas, em verdade, construir bons relacionamentos dá trabalho e demanda manutenção de longo prazo. Portanto, a gente anseia com a felicidade rápida e instantânea. Mas o que o cristianismo nos solicita, nos propõe, é a construção da felicidade. Uma viagem empreendida por cada um de nós. Assim, a doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos é o cristianismo redivivo. A doutrina dos Espíritos é o cristianismo resgatado dos escombros da humanidade e apresentado na sua forma mais simples. A doutrina dos Espíritos nos propõe esta viagem. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês, mais uma vez, esta obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam aqui pela primeira vez, talvez, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras fundamentais da doutrina espírita. Foi escrita e foi publicada por Allan Kardec no ano de 1864. O que faz este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o nome propõe, para que eu esclareça para vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo trata do ensino moral de Jesus que está contido nos Evangelhos, que foi legado pelos evangelistas. Mais especificamente São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Logo na introdução deste livro, ele coloca um pequeno trecho que eu gostaria de ler para vocês. É bem pequenininho. Ele vai estabelecer a relação que eu quero apresentar para vocês dentro deste tema. Vejam só o que diz Allan Kardec. Em primeiro lugar, ele fala que o ensino moral de Jesus é um código divino. Sabem por quê? Porque quando a gente abre o Evangelho, quando você abre o Novo Testamento, lá você vai encontrar muitas coisas. Muitas coisas. Nós vamos encontrar os milagres de Jesus, vamos encontrar passos corriqueiros da vida comum dele. Vamos encontrar predições para o futuro. Mas o ensino moral destaca-se do Evangelho, porque ele, com o passar do tempo, manteve-se inatacável, incorruptível. É a expressão mais verdadeira da lei de Deus. Então ele diz que o ensino moral de Jesus é um código divino. Bom, então ele vai falar o seguinte na sequência. Para os homens em particular, este código constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Portanto, o ensino moral é uma regra de proceder que se aplica
em todas as circunstâncias da vida. Da vida particular ou pública. E isto quer dizer o seguinte: se eu estiver dentro de casa, na frente da televisão, o ensino moral de Jesus se aplica. Se eu estiver na rua dirigindo um carro, se aplica. Se eu estiver na fila de um banco, se aplica. Se eu estiver trabalhando no banco, se aplica. E se eu for um deputado, senador, se aplica. Se eu for o presidente da maior nação do mundo, se aplica. Porque é uma regra de proceder, uma regra de conduta que nós devemos aplicar em todos os momentos da nossa vida. É o princípio básico de todas as relações sociais. Estão vendo? Quer dizer, construir bons relacionamentos faz bem. Em 1864, Allan Kardec dizia: o ensino moral de Jesus deve ser o princípio básico de todas as relações sociais. Por que deve ser? Porque é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade. É o roteiro infalível para a felicidade. Quer dizer, a construção das relações sociais com base nos ensinos de Jesus é o único roteiro infalível para a nossa felicidade. É isso que eu queria dizer. Na verdade, poderia até acabar agora. Não é possível a felicidade para nós sem a aplicação do ensino dele em nossas vidas, na nossa relação com as pessoas. O que a doutrina espírita tem feito para todos nós, auxiliando na construção da felicidade, dia a dia, é indescritível. Mas ela começa por, em primeiro lugar, colocar os pingos nos is e nos mostrar, antes de tudo, qual é o significado de felicidade. Sabe por quê? Porque a gente sonha com a felicidade e vive correndo atrás dela, né? Quem aqui não sonha com a felicidade, me levante a mão que eu quero conhecer esta pessoa. Não, ninguém, né? Graças a Deus. Nós ansiamos por ela e vamos sempre correndo atrás. E ela sempre fugidia, sempre escapulindo entre os nossos dedos. Porque parece que eu vou encontrá-la aqui, agora, nesse exato momento, quando eu chegar ali, eu vou colocar a mão nela e ela foge. Então eu mudo a direção e de repente acho que vou alcançá-la desta vez e ela foge ainda. E aí a gente liga o computador, entra nas redes sociais. Alguém aqui tem perfil? Facebook? Vocês têm Facebook, gente? Não? Você abre o Facebook, está a sua amiga, aquela amiga. Ela está onde? Em alguma paisagem paradisíaca, com alguma companhia perfeita, com um sorriso perfeito também, óbvio, com a roupa perfeita, com a foto perfeita. E nós passamos a imaginar que aquilo ali é constante na vida dela. E a gente anseia de viver uma felicidade que é assim, 100%, todos os dias. Mas a felicidade plena não pertence a este mundo.
A felicidade plena não pertence a este mundo, porque este é um mundo de provas, de expiações. E num mundo de provas e expiações, o que é que nós vamos encontrar? Muitas vezes, provas e expiações. Mas, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a partir das questões 920 em diante, faz uma série de perguntas a respeito da felicidade do homem na Terra. Tarefa de casa para vocês. Ali ele vai fazer a seguinte pergunta: será que é possível para nós, apesar do mundo em que vivemos, apesar das nossas relações conflituosas, porque nós somos complicados, né? A gente vai se enroscando. Somos todos imperfeitos. Nenhum anjo está sentado aqui na minha frente, pelo menos até onde eu saiba. Aqui desse lado também não tem um anjo, só para você saber se não desconfiava. Então, nas nossas relações, carregando nossos defeitos, porque cada um tem os seus, a gente no choque uns com os outros vai se machucando, vai se magoando, vai se judiando, vai se infelicitando, tornando a vida do outro mais difícil, e ele torna a nossa também mais difícil. Apesar de estarmos neste mundo, quer saber Allan Kardec, nestas condições, é possível alguma felicidade para nós? Essa é a pergunta que o ser humano sempre fez. É possível? E os Espíritos vão dizer assim, eles nos dizem assim: é possível. Do ponto de vista material, o que você precisa para ser feliz é a posse do necessário. Do necessário. O problema é que o necessário meu é diferente do seu. Mas é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, dizem eles, o que nós precisamos para sermos felizes? Adivinhem? A tranquilidade da consciência e a fé no futuro. Nas relações com as pessoas. Muito bem, gente. Então, é por isso que Jesus, quando no alto do monte, de acordo com a mensagem belíssima que foi lida aqui no início, cantou o hino das bem-aventuranças. Dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Por que estes são os bem-aventurados? Por que estes são os felizes? Porque a bem-aventurança é sinônimo de felicidade. Sabem por quê? Porque humildade é algo que você apresenta diante das pessoas e na relação com elas. Porque a pureza de coração é algo que se expressa na relação com as pessoas. Porque a misericórdia a gente vai ter com quem, senão com aqueles que caminham ao nosso lado. Com quem é que eu deverei ser brando e pacífico, senão com aqueles que dividem o espaço comigo? Fome e sede de justiça para quem, senão para os meus semelhantes? Vejam que as bem-aventuranças, com exceção dos aflitos, e mesmo com os aflitos, mas vamos pensar nas bem-aventuranças, na sua maioria absoluta, todas elas
são virtudes que se aplicam nas relações sociais. Não é verdade? De tal modo que tudo isso pode ser resumido no mandamento maior, que é amar ao próximo como a si mesmo. E, por sua vez, o amor ao próximo se expressa, se traduz nos atos diários por aquilo que nós chamamos de caridade. Como é que você sabe se alguém ama o seu semelhante? Ora, pelos seus atos, pela prática da caridade. Então, o capítulo 13 deste mesmo livro trata da caridade. Um dos capítulos que trata da caridade se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No capítulo 13, os Espíritos vão trazer uma série de instruções. E em todas estas instruções, como pano de fundo, nós vamos ver a mesma ideia. Qual é a ideia? Ora, fazer o bem para o outro é o que vai te fazer uma pessoa feliz. Então eles vão dizer assim: compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Quando nós somos capazes de levar esperança para alguém que não vê luz no fim do túnel, ele encontra uma âncora de salvação e nós encontramos paz no coração. É isso que ele está dizendo. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Compreendem? Porque construir bons relacionamentos também não dá para a gente ficar com aquela falsa ideia de que é assim, nunca discordar. Não é isso. Então estou casado, meu marido, minha esposa, nunca discordo com ele. Não é necessariamente isso. Isso me lembra, por exemplo, vocês estão prestando atenção ainda, gente? Está todo mundo acordado aí? Então tá. Isso me lembra um caso de um amigo meu, que ele chegou um dia para a esposa e falou: mulher, um jeito muito carinhoso, né? Mulher. E ele disse: mulher, se eu ganhasse na loteria e desse a metade do dinheiro para você, o que você fazia? Ela falou: você me desse a metade? No mesmo dia eu te deixava. Eu ia achar outro caminho. Ele falou: então tá aqui teu duzentão, acertei na quadra. Ninguém entendeu a piada, né? Mas tudo bem. Acertei na quadra. Se livrou dela por duzentão. Não, e isso não é construir um bom relacionamento. Tá? Não é. Não é construir um bom relacionamento. Porque quando se pensa em caridade e bons relacionamentos, a gente tem que diminuir o espaço, diminuir o espaço da raiva, da intolerância, da mágoa. A gente tem que tentar, abrindo brechas e espaços dentro de nós e da relação, para mais perdão, mais compreensão, mais tolerância. Respirar 2 vezes, 3. Isso é construir relacionamento. E isto é a aplicação da caridade. É na caridade, continua o Espírito, que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Porque a gente vai procurar a felicidade nos lugares mais distintos possíveis. É aqui e acolá, nas atividades mais diferentes que você puder imaginar. Mas aquilo que é capaz realmente de preencher
o nosso coração é a prática da caridade com os nossos semelhantes. O remédio para as aflições da vida. Isso me lembra o caso de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Caso muito conhecido de muitos espíritas. Chega um senhor, se apresenta diante dele e diz: Chico, eu tenho muito dinheiro. Eu tenho tudo o que você puder imaginar. Mas eu não tenho felicidade. O que eu faço? Isso é caso real. E o que ele respondeu, disse: meu irmão, o que falta para você é a felicidade dos outros. O que falta dentro de você é a felicidade dos outros. Quer dizer, construir a felicidade dos outros, auxiliar no alívio das dores alheias, auxiliar na caminhada dos outros, me faz alguém mais feliz. E aí a gente vai se prevenir da depressão, dos transtornos psicóticos, vai se prevenir do desânimo, de doenças diversas, fruto da depressão, da ansiedade. Auxiliar o próximo é algo que você faz todo dia e a qualquer momento. Porque me dizia uma conhecida que frequenta o centro espírita há mais ou menos uns 10 anos, talvez um pouco mais, e ela me disse assim, começou a trabalhar agora, voluntariamente, e ela me disse: mas eu não sei ainda se eu estou preparada. E aí eu pensei: então você está precisando começar mesmo. Porque depois de 10 anos de conhecimento do Espiritismo, você está preparado, mais do que preparado, para auxiliar, para fazer a caridade, para estender a mão, para tornar os outros mais felizes. Sede bons e caridosos, diz o Espírito. Veja que eu estou saltando nas mensagens, tá? Para mostrar para vocês que todos trazem a mesma ideia fundamental. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste princípio. Amai-vos uns aos outros. Portanto, chave que temos em nossas mãos, porque nenhum de nós não tem nada que possa ser oferecido a alguém. Nenhum de nós está completamente de mãos vazias. Porque a caridade é muito mais ampla do que a doação de bens materiais. Quem está aqui no Centro Espírita pela primeira vez? Alguém? Temos uma pessoa? Alguém que está vindo aí nas primeiras vezes? Você sabia que caridade vai muito além de dar coisas? Porque caridade, segundo a definição dos Espíritos, é a benevolência com todos. É a indulgência para com os defeitos dos outros. E é o perdão das ofensas. Se qualquer um de nós, mesmo sem ter nada, formos capazes de ser benevolentes, de ser tolerantes, indulgentes, e de perdoar os que nos ofendem, você não tenha dúvida, meu amigo, meus irmãos, a chave dos céus está nas tuas mãos. E assim, o ser humano vai andando em busca da felicidade, sem saber que ela está pertinho de si. Para encerrar, eu quero citar aqui um grande filósofo americano chamado Henry Thoreau. Ele disse assim: a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você corre,
mais ela foge. Mas aí de repente você para e olha a paisagem ao teu redor, observa, ela vem, suavemente, pousa no seu ombro. Meus queridos amigos, muito obrigado.